Noite, bora conversar. Deixa eu ver se o áudio tá bom, se o som tá bom. Eu vou receber aqui um convidado que eu queria que ele tivesse participado desde o início desse projeto. Mas tudo tem o seu momento e a sua hora de acontecer. Eu queria contar aqui uma passagem que eu tenho com esse meu convidado. Esse projeto eu vou completar 4 anos. Essa semana eu estou completando 4 anos que faço o Bora Conversar, que nasceu de uma crise de ansiedade que eu tive. Eu moro sozinho no início da pandemia, no início do isolamento social. Então eu comecei a chamar os meus amigos, os mais íntimos, para dividir tela comigo e cada um está contando como é que estava sendo viver, passar por aquele momento. O tempo foi passando e eu comecei a receber aqui médicos, escritores, atores, músicos, né? E jornalistas. Então foi a vibe, né? O mote do Bora Conversar é sempre deixar uma reflexão, né? Informação, porque eu sigo acreditando, é lema que eu tenho de vida, né? Que uma palavra ela modifica, ela transforma, ela te coloca para pensar de mudar, né? Você transformar. E falar em mudar e transformar, eu acho que tem muito a ver também com o assunto e com a pauta que eu vou ter aqui com o meu convidado. Contei essa passagem com ele, né? O Vandrei, ele bora conversar com o jornalista Vandrei Pereira, que ele é do sul, né, do Brasil. Ele começou no rádio, depois foi para a televisão, teve uma carreira aqui, construiu uma carreira no jornalismo carioca. Hoje, ele não mora mais no Brasil, ele trabalha na Record, na Record TV como correspondente internacional. Ele também acabou de lançar um podcast, ele também vai explicar isso aqui pra gente. Também trabalha no ramo imobiliário como corretor, ele também vai explicar isso aqui, tá certo? A gente tem muito que conversar, eu sei que passa rapidinho essa hora, mas eu tenho certeza que vai ser... Hoje eu tô nervoso, porque é uma data especial e com um convidado que eu queria que tivesse aqui desde o início. Ele sabe disso que eu fiz o convite, mas tudo tem a sua hora e o seu momento certo. Ele é casado, preciso dizer isso, ele é casado com a Cris Rocha, que eu assisti, não a conhecia, assisti uma entrevista em que os dois estavam participando e vi uma sintonia. Eu acho isso tão legal, porque você não vê isso em todo casal. Uma sintonia entre os dois, que eu achei tão bonita. Então, eu queria deixar isso aqui gravado. E mandar também um beijo, porque ele é pai da Sofia, que na época que eu assisti essa entrevista tinha 7 anos, e hoje já deve estar uma mocinha. 12, 13 anos, né, Vandrei? Ele vai contar e eu vou botar ele para dividir tela aqui comigo. Vamos lá. Vandrei Pereira. Vamos aguardar. Vandrei. Ei, Fábio, Tudo bem, meu já querido? Você está já estou te ouvindo super bem, super bem. Tá ótimo aí, tá sua iluminação, você tá bonito. Então, bora conversar. Bora conversar, meu amigo. Tudo Te jóia? agradecer mais uma vez. Obrigado, Eu cara. agradeço de você ter aceitado estar aqui comigo. Dizer que eu te admiro pra caramba. Eu falei sobre essa passagem que eu fiz com você, eu sou de Caxias, né? Então, na época, eu nem sonhava em fazer jornalismo e já te via ali, já te admirava. Nesse momento em que você começou a ir em Caxias, foi o momento que você chegou no Rio? Então, no Rio de Janeiro, sim. Primeiro, boa noite a todo mundo aí. Todo mundo depois vai assistir, né? Boa tarde, bom dia, seja o que for. Muito obrigado mais uma vez, Fábio, pelo convite, por aceitar. Eu falei, Fábio, pô, agora não dá, mas dessa vez dá. E você fazendo 4 anos aí do teu projeto, desse bate-papo super legal, né? Quanta gente bacana já passou por aqui, deixou aí o seu alô, a sua informação, a sua história, né? Porque todo mundo tem uma história e todo mundo acha que a gente começa do dia para a noite. Quem está começando no jornalismo, seja onde for, e qualquer outra carreira, é sempre difícil, né? Mas é gratificante. Então, muito obrigado pela tua história. Não, mas eu comecei no Rio de Janeiro, na capital, sim, nessa mudança, e eu já fui direto para trabalhar na sua cidade, lá em Duque de Caxias, onde passei 2 anos trabalhando lá, só lá. Praticamente morava em Duque de Caxias. Mas posso explicar melhor aí como é que isso tudo começou. Mas sou do Sul, né? Sou de Santa Catarina.
esse, eu lembro agora, você foi falar isso, eu estava tentando lembrar se você ficava lá, era uma vez na semana, se era diariamente. Eu consigo lembrar, mano, eu estava num banco, o famoso banco que tem em frente a uma. Eu esqueci o nome do. É Praça do Pacificador, nem É, sei se você vai. aham, sim, sim. E eu ficava ali observando você, se preparando para entrar no ar, e o contato com as pessoas. Né? Naquele momento ali, o jornalista ele acaba sendo, né, essa voz para quem não tem. Do que você leva e do que você aprendeu naquele período ali, André? Ah, acho que o meu maior aprendizado ali foi realmente esse contato com o público, né? Na época que eu fui para esse projeto, né? O projeto do RJ Móvel, que foi a minha entrada, né? Na Globo do Rio, assim, eu fui realmente chamado para fazer esse trabalho, porque na opinião do pessoal lá, eu gostava de fazer vivo. Eles achavam que eu fazia muito bem essa participação ao vivo e tudo mais. Eles falaram, não, pô, cara, você é um cara de faz vivo, a gente está precisando de um cara assim, porque na verdade a gente quer apresentar um pedaço, e um bom pedaço, do jornal ao vivo, direto lá da Baixada Fluminense, seja de onde for, das cidades todas da Baixada. E aí eu falei, não, tudo bem, mas então eu vou para Duque de Caxias. Ele falou, não, realmente, você vai direto para Duque de Caxias todos os dias e você vai trabalhar lá todos os dias. A nossa intenção é fazer uma cobertura, né, para a Baixada Fluminense bem especial, assim. E o maior aprendizado foi realmente esse contato com o público e tentar me encaixar ali também, porque eu não era dali, né? Nunca, não tinha nem morado no Rio. Eu trabalhava no interior do Rio. Assim, é diferente, né? De você estar trabalhando na capital e tal. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, eu preciso entender esse lugar, porque eu não conheço esse lugar. Então, eu fui responsável, quase que um correspondente, digamos assim, né, para cobrir aquela região tão necessitada, né, de informação. E eu acho que por isso fez tanto sucesso, porque a gente estava todos os dias, era diário mesmo, era todo dia cobrindo ali algum município, mas a gente fazia a apresentação daquela reportagem todo dia ali de Caxias. Depois isso mudou, a gente começou a fazer de outras cidades, né? Belfort Roxo, todas as cidades ali, Nova Iguaçu, mas começou em Caxias e nós tínhamos um escritório mesmo, uma redação inteira ali montada em Duque de Caxias, onde trabalhávamos uma equipe muito legal, colegas que começaram lá como estagiários e que hoje são editores-chefes dos jornais, né? Então, assim, é muito legal, cara, porque eu conheci uma equipe ali muito guerreira que começou ali, quase que as pessoas não queriam ir para esse projeto, porque, não, mas vai trabalhar na Baixada, vai trabalhar em Caxias, como assim? Eu trabalho na maior emissora. Não, você vai trabalhar lá. O povo de Caxias é maravilhoso, Andrei. Exatamente, exatamente. Mas descobri isso e foi muito bom. Tá, aqui a gente não tem uma ordem cronológica. Então, quem está pensando assim que eu vou seguir assim começo, meio, fim, não. Pode ser que eu nem pergunte alguma coisa, Uhum, porque eu não, aqui não falo. claro. Então, assim, nessa uma hora aqui, o que der, bora conversar. Você saiu do Brasil, né? Depois você até explica essa decisão que você tomou e tal, mas eu quero falar agora da atualidade. Você está trabalhando na Record TV. Você pensou em algum momento em deixar o jornalismo? Olha, eu fiz uma mudança bem radical assim na minha vida. Eu já estava completando ali quase 20 anos, né, fazendo isso. Para quem não sabe, eu nunca busquei fazer televisão. Eu tenho a minha vida na televisão, mas eu nunca, na minha formação de jornalista, lá quando eu fiz faculdade, realmente eu nunca tinha pensado em fazer televisão. Mas nunca passou pela minha cabeça, porque eu queria muito fazer rádio. Essa era a minha grande paixão. E fui fazer o rádio lá na época e tal. Acabei um dia indo para a televisão, nunca mais saí. E aí, muitos anos na televisão, fazendo, né, o nosso Hard News, né, que é cobrir o dia a dia, as notícias do dia, fazendo isso já há muitos anos. E por toda essa situação que a gente já sabe que a gente vive, né, no Brasil, eu falei. E aí, na verdade, assim, ó, eu e a minha esposa, que você citou, a Cris, né, que também é jornalista, a gente se conheceu na televisão também. A gente sempre quis ter uma experiência fora do país, assim. E lá atrás, assim, lá em 2006, a gente já
tinha feito uma viagem para o Canadá e tal, e a gente falou, cara, um dia a gente vai morar fora, a gente quer ainda fazer isso, porque para ter uma experiência de mundo, assim, sabe? Ter uma experiência de você abrir o teu horizonte e ver como é que as pessoas vivem, como é que as pessoas se comportam, como as coisas são diferentes, né, do nosso universo ali. E a gente foi plantando isso na nossa cabeça, entendeu? Não tinha uma data definida, sabe? E aí eu fui buscando formas, né, de fazer isso. Falei, cara, tem que ir para algum lugar, de alguma forma, né, trabalhar e conseguir fazer isso. Acabei vindo para os Estados Unidos já como jornalista, para fazer alguma coisa aqui como jornalista. Nesse começo fiz muito pouco, porque não conhecia ninguém, né, o mercado, não existe um mercado, pelo menos aqui, né, nessa região aqui, que a gente chama que é quase uma roça aqui, né, a gente chama que Orlando é Orlândia, né, porque é uma cidade pequena, né, assim, não é é a cidade mais visitada do mundo, mas não é uma metrópole, entendeu? Não é. Então, dizer que tem oportunidades incríveis para jornalistas aqui, não tem. Mas acabou calhando. Andrei, quais são as diferenças assim, que você sentiu? Falando da nossa profissão, comparando Brasil e aí? Diferenças em que sentido você fala? No profissional, no ritmo de trabalho? Porque assim, um cara que sai daqui, né? Vamos dizer que um coleguinha que sai daqui e diz assim, não, vou continuar no jornalismo. Não é bem assim, né? Que ele vai chegar aí, vai encontrar e vai começar a trabalhar. Não é bem assim, né? Não, realmente não é. Porque olha, qualquer mudança que você faça nesse sentido, em qualquer profissão, você vai ter que recomeçar, entendeu? Você vai ter que realmente recomeçar do zero. Você não é ninguém. Acho que a maior dificuldade é você refazer os contatos que você tinha, ou pelo menos os que você tinha, você não vai refazer, mas você vai refazer a sua agenda aqui, né? O seu network aqui, conhecer. Uma coisa que aconteceu aqui que foi muito boa para mim, viu, Fábio? É que quando eu cheguei aqui, eu encontrei aqui um canal de televisão online, tá? E aí, o Cláudio, na época, que era o proprietário desse canal, que é um cara de uma agência de viagens, é um sonhador, assim, um cara muito legal. E ele falou, cara, eu vou montar um canal de... Porque não tinha nada, assim, não existia nada. E aí, quando ele me encontrou aqui, a gente acabou se encontrando aqui, se conheceu também na internet, eu fui lá conversar com ele falou, cara, você é a pessoa que eu precisava para fazer isso aqui. Enfim, eu sei que eu virei apresentador desse canal lá, e foi muito legal porque a gente começou a fazer entrevistas semanais com as pessoas da sociedade aqui, os brasileiros que fazem essa sociedade aqui de Orlando e de outras cidades, enfim. E foi muito legal, porque durante quase 2 anos que eu trabalhei lá, eu conheci as pessoas assim que já estão aqui há muito tempo, sabe? Então, e que são hoje os grandes empresários, as pessoas que são os jornalistas que chegaram aqui, pessoas que fundaram jornais aqui, os primeiros jornais, que até não existe hoje, como o Brasileiros e Brasileiras da Maida e do... eu acabei esquecendo o nome do esposo dela. Enfim, mas foi muito legal, porque eu refiz o meu network de certa forma rápido, porque eu fazia entrevista já com essas pessoas e foi muito legal. Isso me ajudou bastante. Você mora aí numa região de brasileiros? É, digamos que tem brasileiros em todos os lugares. Existem locais com mais, locais com menos. Mas não dá para dizer, porque assim, ó, às vezes você vai para Miami, por exemplo, você tem lá aqui é a Little Cuba, né? A região cubana, onde só moram os cubanos e tal. Aqui não tem um lugar assim onde você só encontra brasileiro. Tem, tá? Uma região onde tem bastante brasileiro, a região de Metro-Oeste aqui, todo mundo sabe disso. Mas se respira Brasil. Mas lá tem de tudo também, entendeu? Tem outras pessoas e ainda não intitularam o Little Brasil, quem sabe? Mas pode ser que sim. Vou te falar que a gente encontra até mais brasileiro lá na International Drive, né, nas lojas lá, e o comércio brasileiro lá é bem forte do que às vezes em outros lugares aqui. Eu fiz uma pergunta, aí a gente acabou entrando aqui na conversa, mas é isso aí, bate-papo. O que foi o fator assim, decisivo para essa sua mudança, Andrei? Você e a Cris? A nossa saída foi muito por conta da segurança mesmo, e da segurança do Rio, assim. Como nós não éramos do Rio, e embora
a gente já estava morando no Rio há 16 anos. Aí a Sofia nasceu e a gente se viu numa situação que a gente estava A Sofia está com quantos anos? 15. 15, eu errei. Então, eu tinha falado que ela estava com 12, 13, já está uma... Tá uma moça, tá uma moça. Então, na época ela pequenininha e a gente começou a se ver numa situação daquela questão da falta de segurança e também não visualizando um futuro muito promissor, talvez, para ela, assim, sabe? E aí a gente pensou, poxa, quem sabe essa não seja a hora para a gente proporcionar algo melhor para ela. A gente sabia que ia ser um desafio para a gente e para ela praticamente se alfabetizou lá no Brasil, lá no Rio, nas escolas de lá, e depois, e logo na sequência, se alfabetizou aqui também. Então foi muito bom, assim, porque ela não perdeu o português, ela até hoje fala português muito bem, a gente fica insistindo também, né, para manter isso, porque essa é uma coisa bem importante, você já vem com uma língua, você aprende outra e outra, então é uma coisa que a gente preserva, assim. Muitas pessoas vêm para cá e ignoram isso, acham que os filhos falarem inglês é maravilhoso, que o português não tem mais, né, valor. Pelo contrário, isso é uma ignorância, no meu ponto de vista. Andrei, eu quero te dizer assim, você fique muito à vontade. Eu estou vendo que tem uma galera que está entrando aqui, que está mandando beijo, que está falando aí. Você fica à vontade para falar com eles também, tá? Tá bom então, beleza. Eu confesso que eu nem estava prestando atenção, eu estou vendo muita gente entrando aqui, legal. Fique à Tá bom, não, bacana. Desde que eu falei que você ia estar aqui comigo, a palavra que mais escutei foi o Andrei, você vai falar com o Andrei, ele é referência. Então, nossa, que legal. Referência. Obrigado, imagina. Nessa mesma entrevista que eu assisti de vocês, né, que eu estava com a atriz, ela também falou, né, da questão da violência. E outra coisa, um outro fator foi da educação, que também teve assim, uma diferença em um dado que você comentou, e eu também não sabia, quer dizer, não sei nada. Por isso que eu te acompanho, para poder aprender aí como é que é viver fora, né? O colégio, quando você vai procurar, você tem uma distância que você... Não é, escolhi, adorei esse colégio, mas aí eles vão querer saber aonde você está morando. Está próximo, né, Andrei? Como é que foi esse início para vocês aí nessa rua? Essa chegada aqui, como todo mundo, a gente já vinha aqui como turista, né? Então todo mundo conhece alguma coisa daqui. Mas, na verdade, a região residencial, ou as regiões residenciais, né, que são muito maiores do que as regiões turísticas, a gente praticamente não conhecia, né? E todo mundo não conhece, porque o turista não vem para cá e fica passeando na área residencial. Então, é uma descoberta e a gente começa a procurar locais onde você acha que é legal. E uma dessas referências é a escola onde você quer colocar seu filho, porque as escolas elas possuem um ranking, né? Assim, uma qualificação, digamos assim, né? Um A, B, escola C, escola D. Então, é claro que todo mundo quer colocar seus filhos nas melhores escolas públicas, porque as particulares também existem, também são muito boas e também são muito caras. Mas as escolas públicas aqui são referência, então você meio que se localiza. Hoje nós ainda moramos numa região por conta da escola onde a nossa filha estuda. É a região que eu gostaria de morar? Talvez, eu adoro, eu moro na mesma área onde a gente está desde que a gente chegou. Mas provavelmente assim que ela for para o college ou para a universidade, seja lá, a gente vai acabar se mudando, entendeu? Porque não há necessidade de ficar aqui, porque também está tudo muito caro. Tá? Os preços subiram absurdamente, então é bem provável que a gente faça alguma mudança aí no futuro. Mas a chegada é muito definida por isso mesmo, por essa preferência pela escola, e aí você tem que morar perto da escola, como você falou, é isso mesmo. Chegou uma mensagem, na verdade, do Cleiton, que ele está dizendo aí como é que ele te conheceu, Andrei. Sim. Foi através do canal Perguntas do Paulo. Isso mesmo. Um abraço para o Paulo. Olha, então quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, faz igual o Cleiton. Manda Pode aqui, fazer. olha, uma bolinha com um ponto de interrogação. Você manda a tua pergunta que eu coloco aqui para dividir tela para o Vandrei responder. Como é que foi também? Eu
você aí começou a ficar muito. Você não usava rede social, né, Wander? Eu comecei a usar, eu acho que quando eu quase que saí do Brasil, no finalzinho ali, no final, porque a gente saiu por volta do início de 2016, 2000, não, 2017. Então, mais ou menos nessa época aí, eu acho que Instagram, né, tava tudo meio que começando Facebook, enfim. Eu sou muito ruim de Facebook, cara. Não procura no Facebook lá que eu não respondo. Embora eu tenha o perfil, mas é difícil. Hoje, eu acho que o canal da comunicação mesmo, se você for olhar, hoje é esse aqui, né? O Instagram, o YouTube também, a rede vizinha, não sei se você mexe também lá na rede vizinha, não fala o nome, mas também está crescendo, mas ela é muito dancinha, né? A gente ainda não está nessa vibe, né, Vandrei? Ah, não, não. Lá é difícil de atuar. Estão tentando. Aqui tá uma polêmica, né, cara? Aqui tá uma polêmica do TikTok, não tem jeito. Vamos falar dele, não tem jeito. Tá uma polêmica. Agora, vem cá, Vandrei. A Issa está aí. Como é que você começou a atuar no mercado? Você começou a perceber essa demanda, essas dúvidas, e aí você entrou. Você trabalha como corretor também aí? Sim, sim. O que acontece aqui, que eu acho que é uma coisa bem legal de você morar, acho que fora do país, acho que outros países deve ser mais ou menos a mesma coisa, é porque a cabeça da gente acaba mudando bastante, você se vê na estaca zero de novo e se vê com a oportunidade de fazer qualquer outra coisa, entendeu? A partir do momento que você possa fazer, que você possa trabalhar e tal, tudo mais. E aqui é da cultura, pelo menos do americano, tá, gente? Eu nunca morei em outros países, mas de fazer várias coisas, entendeu? O americano trabalha muito, as pessoas trabalham muito aqui. Então, a pessoa que ela às vezes, trabalha no caixa do supermercado, ela também vende seguros, entendeu? Então, assim, é normal, sabe? É normal. Então, você pode fazer três, quatro coisas aqui, desde que você consiga, né? E, e o online facilitou muito isso, né? Vou fazer uma pergunta aqui, leigo toda a Fala à vida, tá? Então você vontade. pode dizer, tá me fazendo essa pergunta? Então, como é que funciona aí o contrato de trabalho? Porque se você disse que pode fazer duas, três funções, como é que funciona? Não tem igual aqui essa coisa da carteirinha assinada, tudo Uhum. bonitinho. Não, não é assim. Não, exatamente. Só para finalizar, eu acabei entrando nessa questão da corretagem de imóveis, porque você pode ter uma licença, entendeu? Então você faz os cursos todos que você tem que fazer, tira a sua licença, e aí eu falei, pô, isso é uma coisa bacana que está aqui no meu, né? Eu posso fazer isso. E venho fazendo já há quase 5 anos, e é um trabalho bem legal, porque os brasileiros que chegam aqui precisam muito desse início, né? Que é a moradia, que é muito importante. Então, alugar um imóvel, ou vender um imóvel, seu primeiro imóvel é uma coisa bem bacana. Mas falando então sobre o contrato de trabalho, aqui a gente não tem essa lei trabalhista do Brasil. Então, quando você trabalha numa empresa aqui, você simplesmente você chega assim, olha, o seu chefe fala assim, ó, amanhã eu não venho mais, hein? Valeu, obrigado. Paga o que der, o que te deve e acabou, entendeu? Eu tô falando isso assim, de modo bem grosseiro, porque, claro, existe o salário hora, as pessoas que ganham dessa forma e que trabalhou hoje ganha, não trabalhou não ganha, mas claro que existem as pessoas que são pagas pelo contrato de trabalho, por um salário fixo, definido, e aí que sabe Deus que contrato é esse. Mas esses contratos, eles são muito assim, entendeu? Enquanto tá bom para mim, ok. Enquanto não tá bom para o meu chefe, pode chegar também amanhã e falar assim, cara, valeu, ó, tá até sexta aí, não precisa mais. Claro, aqui também tem o seguro-desemprego, tem algumas coisas, tem. Consegue também aplicar para alguns benefícios, desde que você esteja trabalhando dentro das regras, né, pagando ali a contribuição, porque também existe um pagamento de uma contribuição, você recebe e também é descontado, digamos assim, né? Então você também paga ali os seus benefícios para o governo e depois você também pode ficar aí por algum tempo um seguro-desemprego, digamos assim, entendeu? Mas é, mas é, mas é muito rápido, entendeu? As pessoas elas trabalham hoje aqui, amanhã lá. Então isso facilita mesmo, viu, Fábio? Acho que essa é a sua dúvida e você está certo.
a coisa é muito diferente. Então, as pessoas trabalham em vários lugares. Ninguém fica muito preso, sabe? Ninguém se sente muito preso nos lugares. É bom e é ruim, né? Tem seus prós e contras. Mas aí é que tá, né? Quando você falou do trabalhar em outras funções. Porque se você vai muito direcionado, aí é que mora o perigo, né? Você tem que ir, aparecer oportunidade, você tá ali, vamos lá ver o que que dá. É isso. Você pode tentar mais, entendeu? Não tem muito aquela dificuldade. É porque assim, ó, o que a gente vê no Brasil é que às vezes conseguir um emprego e começar um emprego é um processo, né? É um processo. Aqui a coisa é meio, sabe, ninguém quer perder tempo com balela, entendeu? Ó, meu, você tá afim de trabalhar? Tá afim de trabalhar. Se você também não quiser voltar amanhã, tudo bem, sabe? Mas já me avisa logo. Assim, o pessoal quer trabalhar, as pessoas precisam, entendeu? O mercado gira muito. E tem muita oportunidade de trabalho, né? Hoje a gente está por conta da pandemia, a gente está numa uma loucura, tem uma onda de emprego aí, mas os salários estão muito baixos, né? Então as pessoas também não querem se empregar. O que que você mais escuta? As perguntas que você, quando você está falando sobre um determinado assunto, você tem feito isso, né, nas suas redes. O que você mais escuta assim, de dúvidas, Andrei? Ah, cara, são muitas. Mas deve ter algumas que são assim recorrentes. Não. Depende. É de quem. Depende. Às vezes as pessoas já estão aqui, têm dúvidas diferentes de quem ainda está no Brasil, né? Eu acho que, falando, ó, só para a gente ter uma ideia, tá? O assunto trabalho aqui, eu acho que é o assunto principal. Eu tiro pelo podcast, né? Eu estou até no estúdio aqui do nosso podcast. E quando a gente fala de trabalho aqui, bomba, entendeu? Porque todo mundo tem muito interesse. Tá? Então, eu acho que a Então, dúvida é essa: é como trabalhar, onde conseguir emprego, trabalhar com quem, né? Acho que é uma das grandes dúvidas. A moradia também é outra. você entrou já no assunto que eu ia te perguntar, então vamos continuar nele. Por quê? Quando é que você teve essa ideia de criar o podcast? Então, eu sempre. A gente, como jornalista, né, Fábio, você sabe disso, você deve pensar exatamente dessa forma. A gente preza muito pelo que a gente fala, né? Preza muito pela informação, por a coisa que a gente joga no ar, porque a gente sabe que é apenas ao vento, né? Não, a gente não consegue coletar de novo aquilo que já foi para o ar. E diante de tanta coisa nessa loucura da internet, das pessoas, dizendo para as pessoas: pode vir, é muito fácil, vem para cá, vem trabalhar, vem ficar rico, vem não sei o que, tal. Claro, eu sempre quis, nas minhas redes, sempre tentei trazer essa informação de forma mais séria, entendeu? E não com tanta dancinha, né? Para mim, sem nenhuma dancinha, mas eu digo assim, de uma forma mais séria, entendeu? Eu não estou aqui para ficar vendendo esse sonho. Esse sonho ele é possível, mas tem um preço a se pagar. Então, as derrotas, as histórias tristes, elas não estão na internet. E o podcast veio para contar essas histórias. Tá? Em todos esses episódios que a gente já teve, a gente está aí há uns 2 meses mais ou menos com ele, as pessoas chegam aqui, a minha primeira abordagem é sempre dizer assim: olha, o convidado aqui ele fala a verdade, ele vai ter que falar a verdade, senão ele nem não vem para cá só para falar, né? Só para fazer propaganda de si. E as pessoas contam a real. Elas contam: olha, a gente enfrentou isso, enfrentou isso, enfrentou isso. Parece que são coisas que a gente não está ouvindo nos outros lugares, entendeu? Então esse é o meu grande objetivo. Quem quiser informação de qualidade e a história com um pouco mais de profundidade, vai ter ali, entendeu? Vai ter ali, né, no podcast. Tem dado certo. Tem dado certo. Eu acho que quem busca qualidade na audiência vai encontrar. Quem quer a coisa mais simples, mais fácil, que não está muito preocupado com planejamento e tudo mais, vai encontrar essa informação em outros canais, entendeu? É de cada um. Explica para gente, é toda semana? Toda, o nosso podcast é semanal, toda quinta-feira a gente põe no ar. Eu acabei na semana passada não colocando uma entrevista nova, porque eu recebi aqui a visita dos meus pais, então eu fiquei
Eu Eu fiquei, vi. eu fiquei com eles aqui. Eu falei, não, eu vou tirar um break, né? Vou dar um breakzinho aí. Mas as entrevistas são muito boas. A vez deles. É a primeira vez, foi a primeira vez. Foi. Eles ficaram encantados, cara. Então, então a gente sempre tenta trazer. Eu tenho feito gravado também por conta do meu trabalho, porque, né, eu não consigo saber se amanhã o que, que vai acontecer, onde é que eu vou estar, entendeu? Então, hoje mesmo, eu até comentei contigo, né? Eu estava com medo, a gente já estava com a entrevista marcada há algum tempo, e agora, no final do dia, eu descobri que eu vou viajar, tipo, 4, 5 horas da manhã, entendeu? Então, eu ainda nem arrumei as coisas aqui para para viajar. Então, eu já vou para fazer uma matéria em algum lugar e tal, e tal, e tal. Então, amanhã de manhã eu já estou saindo, já estou viajando. É assim, a minha vida. É assim, cara. É interessante, tá? Porque eu não vivi isso no Brasil, vivi por muitos anos a notícia diária, que também é, né? Mas aqui essa coisa de ter que se realmente locomover, pegar um avião, ir para uma cidade, porque pintou um furacão, pintou um tornado, ou a ponte caiu lá, como aconteceu agora lá em Baltimore, ou tem histórias, né, mil aí que a gente acaba cobrindo. Então é interessante isso também, porque a gente tem que se locomover rápido e a gente vai para um lugar que eu não. Às vezes, um lugar que eu nunca fui, entendeu? Eu não conheço. Eu chego lá e eu. Cara, você não conhece ninguém no lugar. Isso é muito interessante, é desafiador, sabe? Mas é muito legal. Isso é o espírito ali do jornalista a todo vapor sempre, né? Eu acho Exatamente. que É. todo mundo, né, Andrei? Mas antes, chegou uma pergunta aqui, eu vou te fazer. Só para a gente fechar, você disse que é toda quinta-feira, qual é o horário que você coloca lá? No horário das 8 da noite, mesmo horário aqui da tua entrevista também, no Brasil, e agora 7 horas aqui nos Estados Unidos, né? 7 horas. Quem quiser, Amanhã, tá no YouTube. Não, da noite, sempre da noite, tá? 8 da noite no Brasil, nas quintas-feiras, tem entrevista nova do Walk Talk, que é o então, que é o nosso podcast. Lá no YouTube, desculpa, Fábio, pode falar. amanhã já tem material novo lá para Amanhã gente. tem material novo, exatamente, do Walk Talk, toda quinta-feira. As entrevistas são muito legais. Compareçam lá no YouTube que vocês vão gostar, inscrevam-se lá no canal também. O YouTube é uma plataforma, né, que também acho que é bem bacana, assim, tem muito conteúdo bom. Eu assisti, eu te sigo, mas eu vou ficar de olho. Mas eu assisti uma do Marcelo Antoni que você fez, Sim, 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 sim. que também Que bacana, né? Também a história dele é incrível, a história dele é incrível também. É uma pessoa de um caráter muito bacana, assim. Eu não conhecia pessoalmente, né? E ele falou, e foi legal que ele no telefone ele falou, não, claro que eu lembro de você, Vandré. Pô, vamos lá, vamos gravar. Eu falei, pô, que bom, cara. Que bom que você ainda lembra. E a entrevista dele é legal, fala sobre essa mudança dele para Portugal, fala sobre a adoção, né, dos filhos, fala sobre a carreira dele, como que ele começou, né? O cara já foi até garçom, né, cara? Então, o mesmo endereço, tá? É arroba Vandrei Pereira, você coloca lá que você vai, não é isso, mano? mesma coisa, lá no YouTube, Vandré Pereira só, e pode procurar. O Cleiton está perguntando aqui qual foi o maior aprendizado com a experiência americana. Aqui tem uma coisa que é bem bacana, é que além de ter pouca burocracia, as coisas são mais rápidas, assim, né? Você, por exemplo, né, para, sei lá, para fazer uma vistoria de um carro, para você fazer determinadas coisas, as coisas não têm muita burocracia, sabe? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante aqui, mas também não tem, porque aqui a sua palavra tem um peso muito grande, né? Aqui a boa fé da palavra é uma coisa que vale muito, assim. Quando você fala que você vai fazer determinada coisa para um americano, a sua palavra basta, entendeu? A sua palavra tem um poder é verdade mesmo. A pessoa ela confia em você, entendeu? Então, assim, se você falar para um policial, não, senhor, eu não bebi, ou sei lá, qualquer coisa, ele vai acreditar em você, ele vai dizer, ok, está registrado, é verdade. Mas se for o contrário, depois de descobrirem, a coisa fica mais complicada. E isso vale para tudo, entendeu? Tem coisas que não tem nenhum contrato. Por exemplo, você vai devolver, às vezes você devolve um bolo no supermercado, porque você fala assim, olha, eu não gostei desse bolo, tá? Claro que você não comeu tudo, né?
Uhum. mas você leva lá e devolve. As pessoas, elas mal te perguntam, porque elas não ficam te questionando, porque você tem o direito de fazer isso, e você só simplesmente fala, não ficou, essa camisa não ficou boa em mim, eu quero trocar. Eu falo, tá bom. Entendeu? Então, assim, é a sua palavra, entendeu? Aquilo está sendo registrado. Isso é uma coisa que eu gosto bastante aqui, porque você não precisa ficar se explicando, você simplesmente fala. Você fala uma vez só e, ah, e os americanos também não gostam que a gente fique se explicando muito, entendeu? Eles são muito rápidos, muito diretos, assim, objetivos, sabe? Eu gosto muito disso, porque ninguém quer Só, perder tempo. mas só nesse exemplo que você deu, deve ter outros aí. Se você lembrar, por favor, compartilhe aqui com a gente. Você vê que não é bem assim aqui, né? Essa Então é uma, você essa é uma nota a diferença diferença. de ter percebido isso no seu dia a dia aí, né, Vandrei? Sim, sim, é bem interessante, sabe? As pessoas gostam. Olha, não é o paraíso, tá? Eu detesto ficar fazendo comparação com o Brasil, tá? Detesto, não é nunca o meu objetivo, eu acho que não é o nosso objetivo aqui. A palavra é o que eu aprendi aqui, né? Essa é a pergunta. Mas, porque eu acho às vezes que eu não tenho nem direito de ficar falando, por exemplo, as pessoas adoram falar de política, eu falo, cara, eu não vou falar de política do Brasil porque eu nem moro lá, cara, como é que eu vou ficar falando de política do Brasil? Não, Entendeu? não Aí, é sobre isso. sabe, não, a gente não vai falar sobre isso, não vai. Mas uma coisa que eu, por exemplo, eu fui parado uma vez por um morador do meu condomínio. Eu passei, ele estava entrando no condomínio junto comigo, ele estava no carro de trás, aí eu parei na minha casa e ele passou assim para ir para casa dele e ele parou. Aí eu vi que o carro dele parou, eu saí do carro assim, falei, tudo bem? Ele falou assim, olha, a luz de freio do seu carro, uma luz do lado direito está queimada, viu? Falei, pô, obrigado, beleza. Cara, deu uma semana mais ou menos, ele passou e a luz está queimada, hein? Então, assim, existe uma preocupação com o correto, sabe? Assim, eu falei, ao meu ver, assim, eu falei, cara enxerido, né? Por que a luz do meu carro está queimada? Isso é um problema meu. Não é só um problema meu, né? Então, as pessoas gostam das coisas corretas. E às vezes elas te falam isso e falam na sua cara. Mas assim, é numa boa, entendeu? Você tem que encarar isso dessa forma. Então eu gosto dessas coisas, sabe? Eu gosto dessas coisas. Mas como mais uma vez eu falar, não é o paraíso. Tem problema, fraude, Porque tem essa. corrupção, Eu já escutei tem muito, de tudo. né? Alguém está colocando aqui, não deu para ver o nome, mas existe a preocupação com o coletivo. Eu É, amo isso aqui. a Deve ser Eva, sua vizinha, a Eva, Andrei. a Eva é minha amiga, ela e o Alexandre, eles são meus clientes de clientes Então, imobiliários, clientes resumiu, imobiliários. né? Então, ela resumiu. A Amanda, ela também, eu acho que não mora aqui, né? Ela tem um pavor de furacão. Não entendi essa pergunta dela, Andrei. Não tô vendo como é que é, o que ela tá Ela falando aí. perguntou o seguinte: eu tenho pavor de furacão. Quando é a época de furacão aqui? Ah, então, a época do furacão, ela começa, se não me engano, em julho e vai até quase dezembro. Existe a gente chama de temporada mesmo, né? É uma season, né? Aqui, onde nessa época tem mais chance de acontecer os fenômenos climáticos do furacão. O tornado, ele acontece o ano inteiro porque ele é provocado por outras coisas, mas o furacão ele é mais formado no verão, né? Digamos assim. É por isso. E vem cá, vocês se adaptaram super bem aí? Você está falando isso aí, eu já fiquei assustado. Para vocês aí fazer essa adaptação, foi tranquila? Olha, foi. A Caeva está dizendo aqui. Ela falou, eu comprei um shampoo para usar e não gostar e acabei devolvendo. Em segundos, meu dinheiro de volta tal. Essa é a experiência da devolução. Eu tive com meu pai também devolvendo uma camisa que ele comprou. E aí devolvemos e chegou lá, a outra camisa estava mais barata e ainda nos devolveram o dinheiro. Então, assim, foi bem rapidinho, viu? Eu estou recebendo uma mensagem aqui no WhatsApp da, da minha chefe lá da Record. Já já eu respondo a ela também. Não, mas então, com relação ao Não, por furacão, favor, Vandrei. Por favor, Vandrei. Pode respondê-la aí.
Não tem problema, não tem pressa nenhuma. Daqui a pouco eu respondo. Não é nada urgente, nada urgente. Mas falando sobre o furacão, a história é bem legal porque nós passamos por um furacão aqui no ano em que nós chegamos. Então, em 2017, né? Eu estou perdido um pouco nessa comédia de 2017, é início de 2017. E a gente passou aqui o furacão Irma. Então foi o primeiro ano, a gente estava aqui, a gente não sabia nada sobre isso. E aí eu me lembro que a gente estava, tinha mais ou menos um mês, assim, um mês antes de chegar o furacão aqui, ele começa a se formar, né? Semanas antes, lá no Golfo do México ou no Caribe, né? Ele se forma sempre nesses lugares paradisíacos, né? O furacão é interessante, que são as águas quentes e tal, as tempestades se formam por lá. Mas a gente não sabia de nada. A gente era verão já era nessa época, né? Setembro, sei lá, a gente estava voltando da praia num domingo, voltando para casa, e a gente parou no supermercado para comprar água. E a gente viu que já não tinha mais água nenhuma no supermercado. E a gente falou assim, nossa, mas será que tudo isso já é por causa do furacão que vai chegar, sei lá, daqui a uma semana, duas? E realmente já era. Então as pessoas começam a se preparar para o furacão com muita antecedência. É quase uma festa, assim, sabe? As pessoas começam a comprar desesperadamente. E passamos o furacão aqui. Foi uma experiência bem, assim, inusitada. Não aconteceu nada, mas é um vento muito louco e ele chega. Você fica monitorando o momento que ele chega, né? Porque a tempestade, mesmo que ela esteja quilômetros daqui, aqui onde eu estou já vai estar ventando e chovendo. E quando ele chega mesmo, é um vento maluco. Eu me lembro que a gente só olhava assim na janela e nem deveria fazer isso, porque o vidro pode estourar e vir em você. Mas eu abri a persiana e olhei assim, o coqueirinho, ele estava assim, ó, os coqueiros da frente da casa estavam assim, ó. Eles são assim, estavam entortados, assim, do vento, assim, sabe? É uma ventania muito grande. A recomendação é que você fique dentro do banheiro, porque os banheiros, as casas aqui, em geral, tá? Elas têm muita madeira, né? Tudo vai muita madeira, tem pouca coisa de alvenaria. Só que mesmo nas casas de madeira, o banheiro, ele é de alvenaria. Por conta da hidráulica ali e tal, do encanamento. Então o banheiro acaba sendo o lugar mais seguro da sua casa. E a recomendação dos órgãos aqui de autoridade, da Defesa Civil, é procure o banheiro. E nós passamos aquela noite no banheiro, um deitado na banheira, porque assim, o chuveiro aqui, todo lugar tem uma banheira, tá? Aqui não é um ativo de luxo ter uma banheira no banheiro, né? Então eu me lembro que a gente, um deitou na banheira, o outro ficou lá sentado no chão, deitamos, ali fizemos ali uma cama ali, passamos aquela noite até que ele passe, né? Então assim, e aí ele realmente passa e vai embora e vai para outros lugares e mesmo assim você tem que esperar ainda pelo menos 24 horas para poder sair na rua, porque o pessoal fica fazendo uma vistoria para recolher cabo de energia elétrica, enfim, coisas que podem provocar acidentes ainda pós-furacão. Então, assim, é proibido você sair na rua pós-furacão, você tem que ficar dentro de casa. Mas foi uma experiência, entendeu? E depois de lá, você vê, 8 anos aqui nunca mais aconteceu, graças a Deus, embora nós já tivemos furacão aqui na Flórida, inclusive no ano passado, mas em outras regiões, mais próximas da costa. Andrei, a hora passa Voa. rápido, voa. A gente já está indo aqui para a nossa. Meu Se você olhar aí, Deus do céu. E eu ainda tenho algumas perguntinhas que eu não quero terminar sem te fazer. Me fala como é que aconteceu o convite, o trabalho aí, você acabou de falar da sua chefe, que mandou aí para você. Como é que aconteceu aí a Record TV, esse convite para trabalhar? Então, isso foi uma coisa que é totalmente inesperada. Aliás, as coisas assim, graças a Deus, assim, na minha vida, as coisas meio que elas apareceram, assim, sabe? Eu me sinto uma pessoa assim bem privilegiada nesse sentido, mas claro que sempre batalhei bastante, né, por tudo que eu quis. Mas eu acho que as coisas aparecem também na hora que você tá mais pronto e tal. Eu, como já era uma pessoa conhecida de televisão e tudo mais, depois de 5 anos morando aqui, a Record TV ela mudou o escritório dela de Nova York para Flórida, olha só, né? Isso aconteceu depois da pandemia. Então, os escritórios todos, né, de todas as empresas praticamente fecharam, né, e tal, e
em Nova York, e eles decidiram mudar aqui para a Flórida e construíram aqui um belo estúdio. Eles têm uma estrutura incrível aqui, fica um pouco mais próximo de Miami, digamos assim, não é nessa região aqui de Orlando. E na época eles abriram um jornal, além do trabalho deles para o Brasil, correspondente e tudo mais, eles abriram um jornal local aqui também para os Estados Unidos. Então eles têm aqui um jornal local de 30 minutos em português para os brasileiros. É uma coisa bem inédita, assim. Diário, tá? Diário. Uhum. E aí eles falaram, pô, cara, você não quer fazer umas coisinhas pra gente, né? Um boletinzinho aqui e ali e tal. E eu já estava super envolvido com o negócio da corretagem de imóveis. Comecei a fazer para eles. E aí eles me falaram, olha, a nossa correspondente, ela vai sair de férias. E depois disso, a gente não sabe se ela vai voltar ou não, enfim. Eu sei que ela saiu de férias e ela não retornou. Ela até retornou para a empresa. Ela está fazendo um outro trabalho também dentro da Record. E eles me convidaram para ficar no lugar dela como correspondente. Depois eu fazer alguns trabalhos para eles, entendeu? Eu realmente não esperava, assim, não esperava. E eu fui bem cauteloso porque eu vinha, eu tive alguns problemas de pânico assim no Brasil, sabe? Já por conta do trabalho como jornalista, essa coisa intensa que é o nosso trabalho diário, né? De cobrir hard news, de tragédia e tudo mais. Então eu estava assim muito exausto com isso. Aí quando eu mudei para cá, falei, acho que eu nunca mais vou fazer isso. Mas isso apareceu de novo para mim, sabe? Você está há quanto Apareceu tempo? com eles. Vai. Com a Record já tá, acho que eu estou no terceiro ano já de trabalho com eles, no terceiro ano. Cara, e tem sido uma coisa muito legal, assim, uma experiência incrível. Eu adoro, cara. Eu adoro trabalhar com eles. É uma equipe, cara, uma equipe incrível. Assim, é muito bom, assim. Porque por mais que eu faça um trabalho todos os dias no Brasil, em rede nacional, é, existe uma leveza, sabe, assim, que eu não encontrava isso quando eu estava trabalhando mais no Brasil. Não sei se porque eu estava lá dentro do país, e é uma doideira, né? A notícia também não para. Não é que aqui não tenha notícia, mas eu não sei, eu gosto muito de trabalhar para eles, assim. Eu tenho tido uma experiência muito legal, estou bem feliz, bem satisfeito. Não imaginava que eu ia ficar tão contente, assim, por conta né, de tudo aquilo que eu já tinha passado, Uhum. mas tá bem bom. Eu fico bastante fora, viajo bastante, né? Acabo conhecendo outros lugares. Isso é bem legal também. Dentro dessa sua passagem aí com a Record TV, já fez várias reportagens, né? Eu queria que você dividisse aqui, compartilhasse com a gente uma que você falou assim, caramba, te surpreendeu, você gostou, te marcou por algum motivo. Tem alguma coisa aí para você compartilhar? Tem, você sabe que a primeira matéria que eu fiz para eles, assim que eu comecei a trabalhar para eles, eu nem estava acostumado com isso, negócio de viajar e tal, mas eu lembro que na primeira semana eles falaram assim, era um sábado, e de sexta para sábado teve um tornado muito forte no Kentucky. E aí eles falaram assim, a gente vai te mandar para lá. Eu falei assim, como assim? Eu já vou lá. Eu comecei ontem. Não, mas aconteceu, cara. Você vai ter que ir lá cobrir o bendito do tornado. Aí, pô, fui. E uma coisa impressionante, assim, você vê o poder de destruição, né, daquilo, assim. Ele é muito diferente do furacão, porque o furacão ele é uma tempestade muito grande, gigantesco, né? Às vezes é maior que um estado. E o tornado não, ele é uma coisa localizada, né? Aquele funil, né? Ele se cria e por onde ele passa, assim, cara, ele mói, tá? Eu acho que é um termo mais apropriado, porque eu vi uma cena lá que eu fiquei muito impressionado. Sabe essas torres, assim, de ferro, de água, que tem uma casinha de água lá em cima, assim? É uma torre, né, de ferro. Que tem toda a cidade tem isso, uma coisa bem americana. Eu me lembro que eu encontrei um negócio daquele que é aquilo é feito de aço, né? Imagina uma espessura dessa grossura assim. Cara, aquilo tava rasgado no chão assim. Aí eu falei, meu Deus, cara, eu tenho que contar isso para as pessoas, porque eu falei assim, eu tenho que usar esse termo. Eu falei, rasgou, cara. Olha a força desse negócio. Então, essa destruição toda que aconteceu lá em Mayfield, e a cidade ainda continua lá destruída. Foi o meu primeiro impacto, assim.
E depois as outras histórias todas, né? Acho que os personagens também são pessoas que marcam bastante a gente. A gente teve recentemente a história de um menino, né, que está com um problema de uma dor muito crônica, considerada a maior dor do mundo. E aí as pessoas vêm para os Estados Unidos e se tratam aqui, né? Eu falo, meu Deus, a gente tem os profissionais de saúde do Brasil são tão bons e é por isso que muitos desses cientistas brasileiros acabam vindo para cá, porque encontram aqui essa possibilidade de estudar, entendeu? Então, eu acho que isso é louvável, assim, né? Uma pena que a gente acaba perdendo muito desses profissionais para outros países, entendeu? Então, acho que é isso, cara. Beleza. Até todo dia é uma experiência legal, sabe? Então a gente também. Dolorida, mas legal, né? Como jornalista, né? Você sabe o que eu estou falando. Então a gente, reforçando aqui, a gente encontra o Vandrei também na tela da Record TV todos os dias aí no jornalismo, tá certo? Lá no Jornal da Record. No Jornal da Record. Não esquece que tem uma galera aqui mandando beijo, parabéns, que te adora, que você é o máximo. Eu já vi uma galera passando. Nada, obrigado. Ninguém xingou até agora, tá indo bem. Tá indo bem. Vandrei, vem cá, âncora ou repórter? O que você já teve nos dois lados, né? Não, hoje eu prefiro ser repórter. De verdade, assim, de verdade. Eu gosto bastante de apresentar, mas a experiência de você estar com a liberdade de criar, né, de estar na rua, de entrevistar, é bem legal, é bem legal. A posição do âncora te deixa mais engessado hoje em dia, tá mais leve, né, tá mais bacana, assim. Mas você sabe que eu já recebi aqui alguns coleguinhas nossos e a maioria, todos, falam ser repórter. Que até gostam de âncora, mas que nada substitui a rua, o pegar a câmera ali, vambora, fazer o corpo fala, tá junto ali, próximo, né, da notícia. É unânime, Andrei. Impressionante. Né? Agora, gente, deixa eu ver aqui a hora, porque tá acabando. Tá acabando. Vandrei, você, agora a gente distraiu um bocadinho aqui, depois eu volto de novo. Na cozinha, você está mandando bem, porque você falou que gosta de cozinhar. Aí você se aperfeiçoou mais? O que a Cris e a Sofia falam sobre isso? Não, pelo contrário, eu acho que pela falta de tempo eu deixei muito de lado, muito de lado. Assim, eu gosto ainda demais de cozinhar, sim, gosto. Uma coisa que eu fiz recentemente foi, e que virou uma febre aí, né? Tá todo mundo fazendo pão, né? O pão, né? Parece que foi redescoberto, o alimento mais antigo da Terra, e as pessoas estão fazendo pão, e eu eu tenho um carinho muito grande pela área de padaria, assim. Hoje, se eu tivesse pela massa, sabe? A massa do pão e da pizza enfim, eu tenho um carinho. Mais do que cozinhar na panela, eu gosto dessa área. Essa é a minha área preferida. Se eu pudesse, a minha esposa sabe, se eu pudesse, eu teria uma pizzaria. Esse é o meu sonho. Eu já estava até pensando você aí fazendo umas receitas e compartilhando com a gente. Quem sabe? Mas então, aí me aventurei nessa área do pão, aí fiz curso e, enfim, comprei tudo que eu podia de pão aqui para fazer, né, as receitas e os instrumentos todos. Foi a minha última aventura. E aí o podcast me tomou o tempo, assim, eu parei um pouquinho, entendeu? Mas é uma coisa que eu ainda gosto bastante, de verdade. A Amanda perguntou e saiu a pergunta da Amanda. Será que eu vou pegar? Você gosta de morar ou mudaria para outro país, é isso? Não mudaria para outro país. Assim, se eu gosto de morar aqui, eu adoro morar aqui. Adoro, gosto de verdade, assim. Todo dia, ou quase todos os dias, eu tenho essa sensação, assim, de estar num lugar que eu gosto bastante de morar. Isso é importante, porque eu já vi muita gente morar aqui e ir embora, porque não se adaptou, porque não gostou, porque não conseguiu desenvolver amizades, ou não conseguiu, às vezes, pessoas mais velhas não conseguiram desenvolver a língua, e não foram felizes, entendeu? Então, assim, independente, né, de ser aqui ou em outro lugar, cara, o mais legal é você estar se sentindo bem, assim. Eu gosto da sensação. Todo dia eu falo, pô, que bom que eu tô aqui, cara. Que bom que eu consegui estar aqui, sabe? Que bom que eu consegui
acordar e já ter a minha rotina de volta, né? Porque eu acho que a maior dificuldade é essa, você acordar e saber o que vai fazer, entendeu? Mas isso não quer dizer que isso não seja possível em outros lugares, sabe? Olha, eu viajei há pouco, a gente fez uma viagem aí, um cruzeiro por algumas, nessa região toda aqui, e a gente visitou lugares muito pobres, assim, que são ilhas lindas, né? Ou lugares lindos. A gente foi e as pessoas, a minha filha viu isso, ela falou assim, meu Deus, como as pessoas são pobres aqui, né? Eu falei, tá vendo, filha, mas elas são muito felizes, cara. Elas são muito felizes, é impressionante, entendeu? Então, eu acho que é isso. Acho que é isso, é você se sentir bem onde você mora, né? Andrei, para a gente fechar, porque agora acabou, né? O É, é. tempo chegou, Instagram já. acabou. Já está dizendo para a gente ir embora. Vem cá. Amigo é bom em qualquer lugar. A sua ida com a sua família, vocês tiveram amigos aí, né? O que você diria para quem tem esse mesmo sonho, objetivo de vida? Você diria, olha, busque um lugar onde você tenha gente conhecida, porque isso vai te dar um afago, uma certa segurança. Porque imagina ir para um lugar que você não conhece ninguém para começar do zero. É bem mais difícil. É bem mais difícil. As pessoas normalmente escolhem um lugar assim, tá? Ah, eu vou para lá porque lá eu conheço fulano e ele também às vezes me ofereceu já um trabalho, ou ele já tem alguma coisa, algum plano e tal e tal. Isso é importante, tá, pessoal? Isso é um ponto importante. Mas eu acho que o ponto mais importante e também além do dinheiro, de você planejar e fazer uma reserva de grana, que isso também é bem importante, é você pensar de que forma você vai poder morar para sempre nesse lugar. Entendeu? Então, assim, porque depois que você vem e você quer ficar, aí fica mais difícil, entendeu? Porque você não sabe, aí você já está aqui na pressão, você tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas, tem que fazer dinheiro, blá, blá, a conta chegando, o aluguel é caro, tudo caro. Então, assim, o primeiro pensamento é assim, cara, eu vou para lá, tá, ok. Então eu vou morar lá como? Como é que eu vou ficar lá? Né? Eu vou com visto tal, eu já vou fazer um processo no Brasil. Então, assim, se planejar nesse sentido, já pensar como você vai ficar, porque depois isso vira um fardo. E a gente vê famílias aqui com os filhos já grandes, né, nas escolas, envolvidos em tudo, mas de repente eles têm que voltar. Você imagina, cara, é uma frustração assim para todo mundo, sabe? Então, pensar primeiro, tá, ok, mas como é que eu vou ficar lá? Que visto cabe para mim, entendeu? Então, tentar se informar nesse sentido, eu acho que isso é o primeiro passo, sinceramente. Assim, eu hoje faria, tá? Eu fiz isso, mesmo assim eu não vim já com uma coisa definitiva e acabei passando aqui por essa angústia de ter que aqui já buscar uma forma de fazer um processo de imigração e ficar para sempre, entendeu? Então, eu passei por isso, então eu sei como é que é. Tá certo. Andrei, muito, muito obrigado por você ter aceitado estar aqui comigo. Para mim foi um prazer. Passa muito Eu rápido, cara. passa rápido Cara, tinha que ser demais, né? muito mais tempo para a gente falar. No final, sempre que acontece isso é legal, porque o papo ele é tão bom que você não vê a hora passar, né? Não, Então, é verdade, é verdade. muito Você é ótimo também, Fábio. Parabéns aí, cara. Parabéns. obrigado, meu querido. Obrigado. Gostei de você. Nada, Cara, imagina. referência. Obrigado. Valeu. Obrigado você, viu? Parabéns, sucesso aí. Conte sempre comigo aqui no que precisar, tá? Muito obrigado. Dizer que esse papo ele fica aqui, mas também vai para as plataformas aí de áudio, então você depois pode escolher a qual você vai querer escutar, vai para o YouTube, enfim, bora conversar. E muito bom poder ter você aqui na minha lista e dizer assim, Vandrei passou por aqui, tá bom? Caramba, que bacana. Um abraço, Fábio. Obrigado aí, viu? Ótima noite para todos. Prazer. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau.